Interessante este tema de reavivamento, porque ele fala de algo que pode ser, que é interessante, só é algo a mais, e só é algo chamativo porque perdemos o que deveríamos ter naturalmente. Porque a vida, a partir do momento em que entendemos que ela procede de Deus, tanto no sentido natural da nossa vida física, espiritual, mental, como também a vida regenerada, a vida em Cristo, já deveria ser naturalmente, como o próprio nome diz, viva. Não se imagina uma vida morta. Ultimamente tem se falado muito aí de um conceito que sabemos que não existe, mas que talvez tenha algum fundo de verdade. Zumbis, que estão mortos, mas estão caminhando por aí, e estão vivos. O plano de Deus não é esse. O plano de Deus é que tenhamos simplesmente a vida. Mas nós falamos de reavivamento por causa dessa nossa luta contra o pecado. Que Paulo diz que o pecado gera morte, que a antivida, o salário ou o resultado do pecado é a morte. Então, para lutar contra algo antinatural, que não é natural, que é uma intromissão, é uma invasão da ordem natural das coisas, nós falamos de reavivamento. E Deus reaviva o seu povo. Deus estabelece e Ele nos faz prevalecer com a vida. Eu gosto muito de, a segunda vez que eu preguei aqui pela manhã, eu li um texto um tanto vasto das Escrituras. Hoje nós vamos ler mais. Eu conheci um grande pregador, ele ainda é vivo, o pastor Irlando Pereira de Azevedo, muito bom pregador, e ele disse que gosta muito de ler grandes, extensas passagens da Escritura, porque se ele não falar nada, pelo menos ele leu muitos versículos bíblicos. No meu caso, eu deveria, no mínimo, então, seguindo esse raciocínio, no mínimo ler o livro inteiro de Atos. Mas eu não vou fazer isso com os irmãos, se nós não temos esse tempo. Vamos ler os primeiros 2 capítulos, capítulo 1 e o capítulo 2 de Atos, e eu posso assegurar que, embora vamos ler uma extensa passagem, mas não vou me prolongar, vamos apenas pegar alguns pontos aqui para nossa reflexão. Atos capítulo 1 e capítulo 2 todo. Em primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Jesus respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu,
até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, a cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram à sala no andar superior da casa onde estavam hospedados. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, Pedro se levantou e disse: Irmãos, era necessário que se cumprissem as Escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo por meio do rei Davi. Judas era um de nós e participava do ministério conosco. Ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu por sua perversidade. Ao cair ali de cabeça, seu corpo se partiu ao meio e seus intestinos se derramaram. A notícia se espalhou entre todos os habitantes de Jerusalém, e eles deram ao lugar o nome aramaico, Acéldama, que significa campo de sangue. Pedro continuou: Estava escrito no livro de Salmos que sua casa fique desolada, ninguém morando nela. Também diz que outro ocupe seu lugar. Agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João até o dia em que foi tirado de nosso meio e elevado ao céu. O escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Então indicaram 2 homens, José, chamado Barsabás, e conhecido também como Justo, e Matias. Em seguida oraram: Senhor, tu que conheces cada coração, mostra-nos qual destes homens escolheste como apóstolo para substituir Judas neste ministério, pois ele se desviou e foi para seu devido lugar. Então lançaram sortes e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos outros 11. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam assentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muitos admirados exclamavam: Como isto é possível? Estes homens são todos galileus, e no entanto cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Macedônia, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia próxima a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos estas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos,
perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão: ouçam com atenção, todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escutem o que lhes digo. Essas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Povo de Israel, escute: Deus provou publicamente Jesus, o Nazareno. Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram, mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não poderia mantê-lo sob seu domínio. A respeito dele, disse o rei Davi: vejo que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e que minha língua o louve. Meu coração repousa em esperança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostraste o caminho da vida e me encherás com a alegria da tua presença. Irmãos, permitam-me dizer com toda convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta, sabia que Deus havia prometido sob juramento que um de seus descendentes se levantaria em seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição do Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus e, conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pois Davi não subiu ao céu e, no entanto, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés. Portanto, saibam com certeza todos em Israel, que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntavam a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos os que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração.
Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam, vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lugares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Diga graças a Deus. Rapidinho, né? Lemos 2 capítulos da Sagrada Escritura. Irmãos, esses textos riquíssimos que lemos nos ensina algumas verdades sem as quais não podemos viver. E eu gostaria de comunicar e externar estas verdades com os irmãos. Certamente tem muito mais aqui no texto, mas basicamente 3 verdades que chegam até mesmo a nós. Essas verdades, elas não são detalhes, são basilares da nossa vida, tanto como crentes individuais, como crentes também como igreja, coletivamente falando. O texto começa dizendo que o Senhor Jesus passou algum tempo após ressurreto, ele passou 40 dias com os discípulos, ensinando, esclarecendo, clarificando e dizendo a eles que eles precisariam de uma experiência muito maior, que eles necessitavam de poder, mas esse poder não era um poder político, não era um poder econômico, não era um poder de força humana. Esse poder era um poder celestial, um poder divino. Nós também, mesma coisa, precisamos deste poder. E nós vemos que no começo, aqui, a primeira lição que nós entendemos, é que muito naturalmente, nós temos a tendência de confiar em algum sistema humano, em alguns sistemas que nós produzimos com a nossa mente, com a nossa cultura. Isso é muito natural. Por isso que o avivamento, a gente precisa de quando em quando de reavivamento para nos libertarmos das prisões que a nossa mente nos impõe. Mas isso vem muito naturalmente. Os irmãos percebem que no começo eles se preocuparam em substituir Judas, porque o Judas Iscariotes, né, ele fez o que fez, nós sabemos, traiu o Senhor Jesus da pior maneira possível, vendendo por dinheiro mesmo, moeda corrente. E os apóstolos, muito naturalmente, então, entenderam que para continuar o ministério, eles precisariam escolher mais alguém. Na verdade, a única vez que aparece Matatias ou Matias nesse texto é essa. Ele desaparece. Eu particularmente creio que, sem nenhuma acusação ao caráter e à moral de Matias, não sabemos praticamente nada sobre ele, mas, de repente, na soberania, no propósito de Deus, ele não teve um ministério frutífero. Se tivesse, ele teria sido mencionado. Todos aqueles que tiveram um ministério proeminente, até mesmo Filipe, que não era apóstolo, era diácono, que foi lá para Samaria, um apóstolo não é mencionado, e o diácono é. Então os irmãos veem que não foi pecado essa atitude deles, de entenderem que deveria ter um sucessor de Judas. Mas eu percebo no texto que foi algo humano. Jesus, quando ele ressuscitou e apareceu aos discípulos, ele poderia ter dito assim, fiquem, finalzinho de Lucas, né, que foi o mesmo autor do livro de Atos, cremos assim, fiquem na cidade, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, porém antes escolham um substituto para Judas, que me traiu.
Ele poderia ter dito isso: escolham um substituto, porque agora vocês estão somente em 11, e permaneçam na cidade. Não é isso. Jesus somente fala de permanecer na cidade até um revestimento de poder. Os discípulos que entenderam que seria então necessário substituição. Veja que além disso, eles condicionam essa substituição a alguns elementos que podem ter relevância, mas Deus também não necessariamente trabalha dessa maneira. Eles disseram: vamos escolher alguém que esteve nos acompanhando desde que o Senhor Jesus começou o seu ministério, escolhendo os discípulos, até o dia em que ele ressuscitou e foi assunto aos céus. Vamos escolher alguém que tenha estas qualidades. Então, não necessariamente assim. Deus não trabalha preso a esses esquemas humanos, não é? Por exemplo, Paulo, quem diria que o maior dos apóstolos, sem dúvida, tanto em profundidade teológica, como em realização ministerial, maior até do que Pedro mesmo, o apóstolo Paulo teria sido o homem que, pelo menos no início, mais matou cristãos. Então Deus trabalha de algumas maneiras que contrariam totalmente a nossa maneira de pensar. E antes da gente, como diz Jesus, atirar as pedras nos discípulos, né? A gente deve pensar se não há também essa tendência em nós de condicionar o agir de Deus às nossas prerrogativas, ao nosso esquema pré-estabelecido. Deus vai agir, mas certamente Ele agirá assim, assim, assim. Não necessariamente. Naturalmente os discípulos, e isso é resultado de uma sede deles, é resultado de alguém que estava sentindo na pele, eles dizem para Jesus assim: vai ser então neste tempo, é agora que o Senhor vai restaurar Israel? É agora que o Senhor vai estabelecer o seu reino e vai acabar com as injustiças? Certamente eles pensaram, porque o Senhor teve uma experiência limite, o Senhor morreu, a experiência de todo ser humano, e ultrapassou o limite. O Senhor ressuscitou, porque a ressurreição, se a gente lembra lá, Marta, Maria, né? Ressurreição de Lázaro, João capítulo 11, quando elas dizem ao Senhor: eu sei que o meu irmão vai ressuscitar no último dia. Então eles entendiam que se Jesus ressuscitou, é o último dia. Eles entendiam que se estavam diante do Cristo ressurreto com um corpo, que eles bem sabiam que entrou numa sala que estava fechada e que desapareceu subitamente diante de algumas pessoas, e que era um ser humano, mas um humano glorificado. Certamente eles estavam já inaugurando os últimos dias e todo o sofrimento iria acabar. Ainda mais quando Jesus dá mais uma evidência dos últimos dias, quando ele fala do derramamento do Espírito Santo. No Antigo Testamento, a ideia de derramar o Espírito Santo é o ápice, é o fechamento do plano de Deus. Não é sem razão que a Bíblia diz que nós, desde então, estamos nos últimos dias, vivendo os últimos dias, tanto pelo corpo ressurreto de Cristo, que já é da nova criação, como também do princípio da nova criação, que é a habitação do Espírito Santo. Mas Jesus diz assim: não compete a vocês saber os tempos que o Pai deliberou, mas recebereis poder. Então ele diz: não, mas sim. Sim, mas ainda não. Vocês vão receber algo mais poderoso do que uma transformação política, e que está acima disso. Vocês receberão algo mais poderoso do que o cessamento das injustiças. Vocês receberão poder para ser. E o avivamento faz justamente isso. Ele nos capacita a sermos aquilo que Deus quer que sejamos, ou seja, parecidos com Jesus. Eles
fazem isso porque eles sofriam terrivelmente sobre os romanos. Os irmãos devem saber, né? Quando Zaqueu, por exemplo, em Lucas capítulo 10, ele diz assim, ele se levanta e as pessoas estavam dizendo, Jesus entrou agora para ser hóspede de um ladrão. E era mesmo, no sistema lá, né? Mesma coisa, essa ideia de roubar pelos impostos, essa ideia do roubo legalizado, do roubo e do assalto institucionalizado na lei, não é novidade. Não é nenhuma novidade. Então Pedro se levanta e diz, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicadamente. E era assim mesmo, era assim. Zaqueu era responsável por um setor e ele então precisava arrecadar, na verdade extorquir um pouco de dinheiro para ele poder pagar os outros. Porque depois daquele setor de Zaqueu existia um outro que não aparecia na cena, que cobrava de Zaqueu. E havia um outro que cobrava daquele que cobrava de Zaqueu, até chegar no governador. Se isso te soa familiar, então é mera coincidência. E Zaqueu, ele reconhece isso e o seu coração está tão tocado pela graça, que ele diz assim, eu pago o que os outros tiraram de mim também. Eu vou pagar porque eu estou num esquema que prejudica os empresários, que prejudica as pessoas. Por exemplo, Jesus, ele escolheu umas pessoas que de repente nós não escolheríamos, né? Ele escolheu Mateus, que era coletor de impostos. Ele era publicano, era coletor de impostos, alguém que era obrigado a arrancar uma importância indevida dos trabalhadores. Então, esse é só um exemplo apenas, que faz com que as pessoas clamem por mudança, clamem por justiça. Aí Jesus, ele diz, não será nesse método. Deus tem o seu tempo. E antes de me prolongar, eu creio que isso se aplica muito a nós também, não é? Em que as pessoas têm sistemas de fé, e a gente tem que tomar cuidado com os sistemas, porque ele é muito natural, mas ele pode nos iludir. Eu mesmo tenho uma formação num seminário que alguns rotulariam como tradicional, e como seminarista recebi aquela informação, sempre gostei muito de estudar e tirar boas notas, e eu comecei o meu ministério dentro de um esquema. Eu comecei o meu ministério dentro de aquele esquema quadrado. Deus não cura mais. Os dons eram apenas para o Novo Testamento. E eu bati muito a minha cabeça. E eu cheguei ao ponto de achar que a congregação iria se encher pela minha capacidade de convencer, de pregar, de convencer mentalmente as pessoas. Eu entendia que se as pessoas compreendessem a seriedade do pecado, se elas entendessem a maravilhosidade de Jesus, elas viriam. Eu estava equivocado, eu estava enganado. As pessoas sabem. As pessoas sabem o que é o pecado. A maioria delas sabem quem é Jesus. Só que eu me esqueci da palavra de Jesus em João capítulo 3. Os homens conheceram a luz, mas eles não veem, porque eles amaram mais as trevas do que a luz. As pessoas, e nós temos uma nação na qual as pessoas amam, elas são apaixonadas pelo pecado, pelas trevas. E o que vai libertá-las? Informação? Um convencimento racional? Definitivamente não, só vai piorar. O que vai libertá-las? O poder de Deus. O Espírito Santo, uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Sofri bastante, bati a cabeça, me senti culpado, quantas vezes, fiquei arrasado, fiquei acabado, me senti um trapo, me senti um verme, nada, porque eu confiava na racionalidade da teologia, que é um instrumento, mas é só um instrumento, não é a base é o poder de Deus.
por outro lado, eu vejo que hoje mudei a minha perspectiva, entendo que Deus age, graças a Ele, graças a Deus, acima e muito além dos meus limites, daquilo que eu naturalmente vou, porque como seres humanos somos limitados. Mas eu creio que nós também temos uma outra vertente, um outro esquema que diz assim: Deus pode tudo, Deus vai fazer tudo, Ele é o Deus do impossível. Então é o seguinte: venha 7 vezes ao culto, venha no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, faça a corrente, e no 7º dia, na 7ª vez que você vier, então o milagre vai ter que acontecer. Esse é um esquema. Esse é um esquema. Se você fizer e você seguir este preceito, esta lei, tomar esse passo e virar para a esquerda e virar para a direita, e pega-se um texto da Bíblia e pega outro, e você vai para cá, vai para lá, então no final, certamente, Deus vai curar, e Deus vai fazer isso, e Deus vai fazer aquilo. Esquema. Gosto muito daquela canção que nós cantamos aqui. Se Deus curar, eu não lembro bem o nome, mas diz assim: se Ele curar, graças a Deus, glória a Deus. Se Ele não curar, graças a Deus também. Então, eu me lembro aqui de Philip Yancey, que é um autor muito conhecido, e ele escreveu vários livros, e eu estava percebendo que ele dá umas chicotadas na igreja. Ele estava sempre chicoteando, sempre dando umas chibatadas na igreja. Eu estava assim, meio crítico nos livros dele. Ele é muito famoso nos Estados Unidos ultimamente, e ele assumiu algumas perspectivas perigosas. Mas enfim, aí eu ouvi uma entrevista dele, e clareou por quê. Ele disse: eu não conhecia o meu pai, e eu tenho uma profunda ferida por causa disso. Não conheci meu pai por um erro teológico. Um erro teológico me privou de conhecer e de receber o abraço do meu pai. Porque o meu pai frequentava uma igreja na qual as pessoas disseram a ele: se você crer realmente em Deus, se você realmente crer no poder de Deus, jogue os remédios fora. Porque enquanto você tomar os remédios, você está crendo nos remédios. Você precisa jogar todos os remédios fora, declarar a sua fé em Deus e entender e tomar posse da cura, e você está curado. E o meu pai fez isso, jogou todos os remédios fora e morreu. E por causa disso, eu não conheci o meu pai. Aí eu entendi por que Philip Yancey tem esta maneira. Então as pessoas tentam também, esse outro lado, colocar Deus numa caixinha. Se você não foi curado, então eu tenho a solução: falta de fé. Aí você já tem 2 problemas. O primeiro é que a pessoa realmente não foi curada. O segundo é que ela é agora culpada, porque ela não crê, ela é incrédula. É falta de fé, porque se você tivesse fé, você seria curado. Ou então, se você já veio 7 vezes e foi curado, então maldição. Tem uma maldição aí que você... Queridos, pode até ocorrer, pode até haver. E, infelizmente, a maldição é uma verdade. Mas temos que tomar cuidado com o sistema. Amém? Tomar cuidado com o sistema, dizer: se não é isso, então é isso, se não é isso, então é isso. Ah, não é maldição? Não, então é demônio. Tem um demônio aí. Ah, não é demônio? Então pecado oculto. Deus odeia o pecado. Tem algum pecado oculto? Confessa. Queridos, eu creio o seguinte: nós estamos nas mãos de Deus. Amém? Estamos nas mãos de Deus. Eu vejo que na Bíblia há muitas pessoas que só foram curadas porque elas persistiram. O cego Bartimeu é um deles. Se ele não orasse, se ele não clamasse: Jesus, filho de Davi, pelo que o texto mostra, Jesus passaria, ele não seria curado. Eu já vi casos de experiência de pessoas que persistiram em oração, que clamaram, que choraram na presença de Deus e foram curadas. E eu percebi que se elas não tivessem persistido em oração, poderiam ter até morrido enfermas sem a cura. Como também percebi e testemunhei de pessoas que persistiram em oração, que oraram, que clamaram, que jejuaram e morreram da enfermidade que tinham.
Vamos criar um sistema? Cuidado. Não. Vamos clamar? Sim. Vamos clamar. Vamos orar? Sim. Vamos jejuar? Sim. Deus conhece o nosso coração. Vamos nos colocar na presença dele. Amém? E sempre tomando este cuidado. Meu pai foi um deles. Uma vez o meu pai me disse, assistindo um programa do R.R. Soares, ele, que é uma bênção, muitos têm sido abençoados pelo R.R., mas enfim, tem um particular lá que meu pai disse, olha filho, eu joguei os remédios fora. E é interessante, quando é na nossa pele, a coisa pega. Meu pai era pastor, ele recebeu uma excelente formação acadêmica na Tijuca, no Rio de Janeiro, num seminário lá, num tempo em que era efervescente, grandes intelectuais na década de 60, mas a enfermidade, ele perdeu uma perna, perdeu a visão, perdeu a vista, melhor dizendo, era um homem de visão, mas ele perdeu a vista, e ele sofreu bastante, e a diabetes se encarregou, a outra perna começou a inchar também, o outro pé, ele já tinha cortado, né, usava uma prótese, e ele disse para mim, filho, joguei os remédios fora, Deus vai me curar, e eu percebi então, quando é na nossa pele, como a gente sente, mas acima de tudo, ele sempre foi um homem de fé, sempre confiando em Deus, e foi assim que o Senhor o chamou, já há 5 anos, 30 de agosto de 2013, que o Senhor o chamou. Seus rins pararam, mas sempre declarando a sua fé em Deus. Mas eu não cheguei a essa conclusão por causa dele, mas pelo que eu vejo, por exemplo, você tem Pedro, que ele fica preso, porque estava pregando a palavra, e Deus na sua soberania, no seu poder, mandou o seu anjo lá, e o que aconteceu com a prisão? Não é? Quando a gente lê a narrativa, uma porta depois da outra foi se abrindo. Ele foi só, é como se ele estivesse numa praça, no meio de um piquenique, e ele vai passando, a hora que ele vê, ele está no meio da rua. O que aconteceu com aqueles guardas? Devia ser uma prisão muito bem vigiada, e os guardas eram punidos fisicamente por um prisioneiro que escapasse. Alguns podiam até morrer. Lembra de Paulo e Silas, quando aquele homem tentou se matar? Alguma coisa séria esperava por ele. Então, mas por outro lado, Filipe, as portas não se abriram para Filipe, e ele morreu decapitado. Poderia ter também se aberto para Filipe, mas não ocorreu. Estevão, você imaginou? Eu creio que nunca nós, eu peço a Deus que isso não ocorra com nenhum de nós, né? Presenciar. Já pensou, ele devia ter esposa, devia ter filhos, um homem, Estevão, com um conhecimento simplesmente extraordinário da Bíblia, humanamente falando, uma grande perda, porque também ele era um teólogo de primeira monta. Se você olha capítulo 7 de Atos, a maneira como ele trata o Antigo Testamento, ele interpreta, ele passeia no Antigo Testamento como se não houvesse nenhuma dificuldade. Não tivesse ele morrido, eu creio que ele seria uma das grandes possibilidades de autoria da carta aos Hebreus, pela sua facilidade de tratar o Antigo Testamento. Mal começou o seu ministério, um homem de caráter inibado, a toda prova, morre na pedrada. Pensou, uma pedra não muito grande, mas também não muito pequena, atingindo o rosto deste homem, o peito deste homem, principalmente o rosto. A família vendo, ou talvez nem vendo, não é? E ali, detalhe, diz o texto, e ele, cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio, foi apedrejado e morreu, e ele estava cheio do Espírito Santo. Então, logo no começo de Atos, a gente vê que os esquemas humanos, eles não trabalham como a gente gostaria. Eu particularmente gostaria que fosse assim, olha, o rapaz é cheio de Espírito Santo, não põe a mão nele porque você vai cair. Mas não funciona assim. Então, e isso é muito sério em muitas igrejas. Tem igrejas que tem aquela roda dos 70, né? Tem uma roda, e aí a pessoa diz, olha, você passa a primeira vez. Aí a pessoa passa a primeira vez, passou a primeira vez, passa a segunda vez,
Quando passa a terceira vez, já tem alguém, uma salinha aberta ali, e diz assim: olha, você passou pela terceira vez nessa roda poderosa, nada aconteceu. Isso significa que Deus não está convencido com a sua fé. Você vai ter que provar para Deus que você crê nele. Então tem uma salinha aqui, entra nessa salinha, a pessoa incauta, eu acredito até também um certo ponto irresponsável, porque não lê as escrituras, entra lá na sua simplicidade, alguém lá na frente já está esperando, já tem uma multidão ali, e o interlocutor lá na frente fala: olha, vocês têm que provar, vocês vão ter que sacrificar a Deus. Que Abraão sacrificou Isaac, e então isso significa que vocês vão ter que dar muito dinheiro para Deus. Curiosamente, o sacrifício é dinheiro. Não sabia disso. Na Bíblia deles é. Então, coloca a mão no bolso, preenche um cheque bem gordinho, bem bonitinho, tira as notas de 100. Olha que a saúde da sua mãe não custa R$10, hein? A saúde do seu pai não custa R$50, querido. Ou você sacrifica. Olha, a bolsa fica cheia, meu amigo. Fica cheia. Então não há como culpar políticos e dizer que tal partido ou tal político é corrupto. Fica difícil. Deus tem que fazer, e Ele vai fazer, um renovo e um reavivamento no meio do seu povo. No meio do seu povo, dizendo realmente que o sacrifício é perdoar, sacrifício é muito mais do que isso. Sacrifício é ser uma bênção. Que pode ser também, se Deus assim tocar, uma contribuição financeira, por que não? Mas não uma troca. Mas não algo, coloca Deus, você não colocou Deus contra a parede, coloca Deus contra a parede e as coisas vão acontecer. Biblicamente, isso falha. Não é, mas engana muita gente. Ao contrário de tudo isso, nós temos uma segunda lição, que é o poder do Espírito Santo. Quando, diga, de repente. De repente. Subitamente, em alguns versículos. Eles estavam orando, eles estavam jejuando, eles estavam buscando, mas não foi nada disso a base do derramamento. Diga, promessa. O Espírito Santo e o reavivamento na nossa vida, na nossa igreja, é uma questão da promessa de Deus. A razão pela qual o Espírito... E diz o texto que o Espírito veio sobre eles, indicando que eles não têm nenhum domínio sobre o tempo, porque foi de repente. Tudo bem que Jesus falou que daqueles dias não ia demorar para acontecer, mas eles não sabiam exatamente quando. Eles não têm nenhum controle sobre o tempo de Deus, e o Espírito Santo vem de repente e vem sobre eles e se apossa daquelas pessoas, e elas começam a falar em línguas humanas, línguas estrangeiras, comunicando àquelas pessoas que eram de vários outros países ali, na sua língua, na qual elas conheciam, não a língua judaica, das grandezas de Deus. Ou conforme 1 Coríntios capítulo 14, capítulo 12, há pessoas que falam línguas estranhas, línguas que são interpretadas, línguas que não são humanas. Outras falam de línguas a Deus, falam em mistério com Deus. Mas aqui o texto está, pelo que eu percebo, do que eu entendo, foram línguas humanas, que eles não precisaram ser interpretadas, porque eles já entenderam, cada um entendeu na sua própria língua. O Espírito Santo vem sobre nós, amém? Quando o Espírito Santo vem sobre a igreja não se preocupa tanto com o que será, a igreja se preocupa com aquilo que é. Ela está nas mãos de Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você está nas mãos de Deus. Você está nas mãos de Deus. E é isso, nós temos essa percepção de que nós somos propriedade de Deus. Há muita gente que diz assim: você precisa ter mais do Espírito Santo, você precisa ter mais de Deus. Mas de repente, a gente precisa seguir o texto que diz que veio sobre eles. Deus precisa ter mais de nós. Deus precisa
ter mais de nós. E de repente, ao invés de perguntarmos quanto de Deus e quanto do Espírito Santo nós temos, precisaríamos modificar um pouco a pergunta e dizer quanto de nós o Espírito Santo tem. Quanto? Quanto de nós? Quanto da nossa mente? Quanto da nossa vontade o Espírito Santo possui? Se nós fizermos essa pergunta, nós conseguiremos ser muito mais aquilo que Deus quer que sejamos do que aquilo que nós queremos que Ele faça. Eu tenho essa dificuldade, como eu disse, na minha própria família. Tenho uma pessoa, um parente próximo, envolvido com o comunismo, envolvido, mergulhado, e com os seus apetrechos, tudo aquilo que vem no sentido moral, não é? Tudo aquilo que está envolvido com o comunismo, vem também. E isso tem desafiado meu coração e pedido a Deus que Ele me ajude a tratar essa situação. Minha mãe me telefonou e falou: olha, eu recebi uma carta de um familiar nosso que disse isso e isso para mim, porque me perguntou em quem eu ia votar, e eu disse que eu ia votar em tal candidato, e essa pessoa já sabia disso, mas porque eu disse que ia votar nesse candidato, ela escreveu uma carta para mim dizendo que eu sou homofóbica, que eu sou racista, que eu sou isso, que eu sou aquilo. E eu telefonei para esse familiar bem próximo meu e disse: olha, se você não se importa e eu me importo, não mexa com a minha mãe, respeite a minha mãe. Ela nunca falou nada, sabendo em quem você defende, ela nunca falou nada contra você. Eu não vou aceitar. E eu confesso aos irmãos que naquela hora o meu coração ficou pesado. O meu coração, talvez até pequei. O meu coração ficou muito entristecido. Mas eu preciso amar esta pessoa e pedir que Deus me mude e que Ele me ajude. Há algumas coisas que para nós são tão claras, são tão evidentes, que as pessoas não deveriam defender. É tão óbvio. Mas é o que eu acabei de dizer, as pessoas não são convencidas. E pode provar o que quiser provar, pode colocar um vídeo, pode mostrar mesmo, falando, fazendo. Não há nada que vai convencer, a não ser o poder de Deus. É Deus quem vai mudar. E uma terceira observação, nós vemos o resultado. Qual é o resultado? Todos eles estavam unidos. Todos estavam unidos. Com os nossos esquemas nós ficaremos divididos. Com a nossa mentalidade, com os nossos limites, vamos nos dividir. Mas com a vinda sobrenatural do Espírito Santo sobre nós, nos envolvendo, nos capacitando e colocando aquelas qualidades que nós não temos e nem teríamos condições de possuir, mas são coisas do céu. É a paz de Deus, é o amor, não é o seu amor. Não tente amar nem o seu esposo e a sua esposa com o seu amor, que você não vai conseguir. Peça o amor de Deus, aí você vai. Não tente amar os seus irmãos carnais com o seu amor apenas. Peça a qualificação do amor de Deus, aí você vai. Não pense que na igreja você vai se relacionar com as pessoas com o bem-querer, porque elas te agradam ou com o seu amor. Peça o amor de Deus. E com essas qualidades da presença plena e poderosa de Deus, a igreja, ela se reunia. Se havia algum necessitado, o que eles faziam? Eles supriam. E aqui eu quero dizer aos irmãos, incentivar: traga os alimentos, traga aquilo que você tem, cesta básica. Há muita gente com fome. Essa igreja, pelo que eu percebo, ela está seguindo na direção correta. Ela está seguindo nessa linha que precisa ser seguida. Muitas vezes nós achamos que nós estamos errados e precisamos mudar tudo. Nem sempre. É importante você entender o que está sendo feito correto. Amém? E seguir a comunhão. Os homens, eu tenho ido a todo churrasco dos homens. Amém? E é muito bom. E ali alguém assa aquela carne, aquela coisa gostosa. Se tem algum homem aqui que não está indo no churrasco, irmão, você está perdendo.
Você está perdendo, vá ao churrasco. É aquele momento que você conversa com outro homem, também tem os mesmos desafios que você, ou bem semelhantes, as mesmas limitações, virtudes e defeitos. Você está ali compartilhando aquele momento gostoso. Isso é ser igreja, e isso é resultado da ação do Espírito Santo, amém? E ali, sabe o que acontece? Em último lugar, nós vemos que a igreja cresce. Diga, crescimento. Eu tenho certeza absoluta que, seguindo nessa direção que esta igreja está indo, esta igreja vai faltar lugares aqui. Esta igreja vai crescer cada vez mais. E nós vamos nos alegrar. E ela vai continuar crescendo. E a obra será feita. E Deus será glorificado. Não importa o que vai acontecer com a minha vida, com a sua vida. O mais importante, acima disso, é que Deus seja glorificado. Amém? E isso vem com o reavivamento. Olhe na história. Olhe para a história, o livro de Atos. As pessoas que participaram de reavivamentos, elas eram apaixonadas pela glória de Deus. Olha a história, os grandes reavivalistas. Muitos até que foram mortos, sofreram terrivelmente. Estavam também todos preocupados e se sentiam realizados por causa da manifestação da glória de Deus e das muitas e muitas pessoas que eram salvas. Que Deus assim nos abençoe.